Pronto. Obrigada. Agora espera a tia Aileen entrar de novo, tá bem? Só tem só uma pessoa assistindo. É só uma pessoa assistindo? É a tia Aileen. Não tira, senão você não vai escutar o que ela fala, tá? Tá. O som vai? Alô! Agora vai. Olá! Agora foi ótimo. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Eba. então. Ó, vamos fazer uma coisa, Aileen. Você fala de novo tudo que você falou. Show. Porque aí a gente sobe pro IGTV e fica Show. completo. E eu até ia te falar que foi ótimo, porque rolou uns seminudes quando você levantou, né, gato? Eu olhei bem. Oi, Tudo bem. Tá tudo bem. Karen, É você biquíni. é ótimo. É, eu sei, eu também, naquela live também tava de short. Vamos esperar a galera entrar aí. Vai. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A gente tem 5 traços de personalidade. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Só dá um joinha aí pra eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Vamos esperar aí, só a galera me dar um joinha. Você tá me ouvindo bem, né, Gu? Ai, gente, é muito fofo. Aham. Vamos ver aí a galera se tá me ouvindo bem. Gente, me dá um joinha aí, por favor. Será que as pessoas estão me ouvindo? Porque ninguém tá me respondendo. Acho que estão. Acho que estão, sim. É, né? Então Então, eu já entrei de fone. Ah lá, joinha, pronto. eu não recebi esse joinha aí não, mas tá bom. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem 5 traços de personalidade. A gente tem o esquizoide, que é o primeiro, que é formado no útero. A gente tem o oral, que é formado na época do desmame daquela criança. A gente tem o psicopata, e lembra, não tem nada a ver com a coisa que a gente vê na televisão, na novela, nos jornais, enfim, né? O psicopata é só uma nomenclatura científica de milhões de anos atrás. A gente tem o masoquista, que também não tem nada a ver com os nomes, enfim. É só uma nomenclatura científica mesmo. E a gente tem os rígidos. Que o psicopata é quando ele começa a interagir com o mundo fora da mãe, né? O masoquista é na época do desfraude e o rígido é quando a mielinização está completa para a criança e começa a dar uns choquinhos e a criança começa a entender que ela tem uma coisa diferente da menina. O menino é diferente e todas essas coisas. O que acontece, o que eu vou mostrar para vocês eu tenho o oral muito alto. Então eu gosto de falar, eu tô sempre falando e tudo isso. Por que eu quis trazer o Gu? Porque o pico do Gustavo é extremamente esquizoide. Ele é um gênio, tem 6 anos, ele sabe coisas que eu olho para ele e falo, meu Deus, eu não aprendi isso na escola. E esse menino já sabe. Para quem perdeu aí, ele falou um pouquinho dos cristais, aí eu vou falar para ele falar de novo do cristal. Mas antes dele falar, o que eu quero que vocês entendam o esquizoide sofreu a maior dor dele na época da gestação. Então, é uma criança que é extremamente inteligente, extremamente criativa, tem uma imaginação absurda e o mundo acontece dentro da cabeça dele. Ele não tem muita vontade de contato com outras pessoas, mas porque o mundo tá ali e tá tudo bem. Então, a hora que ele tá entediado, provavelmente, ele vá pro mundo paralelo dele e volte. Ele vive no mundo da lua, né? Às vezes ele não tá prestando tanta atenção nas coisas e ele vai tropeçando em tudo, porque ele tá em outro mundo. Então, eu quis trazer o Gustavo para vocês porque é muito claro a esquizoidia dele. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver o Gustavo falando, ele pergunta, ele mesmo responde e ele continua falando. Ele é uma criança que eu fico quieta, porque eu não consigo falar. Porque às vezes eu fico, ô Gustavo, deixa eu falar, ô Gustavo, deixa eu falar, ô Gustavo, deixa eu falar. E ele vai. É ou não é, Gustavo? Olha lá. Você sabe que você é. Então, o que acontece? É um gênio, tem uma criatividade, uma inteligência fora do comum. E eu queria trazer para vocês por quê? Porque o Gustavo, ele é extremamente esquizoide. Se vocês repararem, o corpinho dele, a Karen já tirou várias fotos. A energia dele, né? Ele vem bem magrinho, tudo, né? E ele tem bastante energia na cabeça.
E aí, o que é legal vocês começarem a reparar quando verem fotos da Karen e tudo, e do Gustavo? E eu acho que no vídeo ele tava sem camisa, não tava, Karen? Ou não? Acho que Não, não. não tava. Não tava. Mas ele tem um monte de foto na praia da Karen e tudo. Ele tem as pontas de osso sempre muito para fora, assim. Você percebe, parece que alguém chegou e foi encaixando ele. E ele ficou encaixado. Por quê? Porque ele vai ter o cotovelo bem à mostra, o ombro, ele tem bastante ossatura no ombro, o joelho. Então você consegue perceber que a energia dele está na cabeça, porque é onde ele precisa, porque ele é inteligente. E os ossos é quase como se fosse só um adereço para carregar a cabeça e a inteligência dele. Então, eu vou pedir para vocês, e eu trouxe um assunto que não é assunto de criança. Eu fiquei embasbacada quando outro dia era 3 horas da manhã e eu vi um vídeo do Gustavo e eu falei, primeiro que eu quero trazer esse vídeo, porque eu acho que é relevante, porque tá todo mundo nessa bagunça de horários e dormindo tudo errado na quarentena, o que também é normal, porque a gente não gasta energia, a gente fica muito preso, a gente não tá gastando energia, o corpo não tá entendendo que a gente precisa dormir. Então, ele deu uma explicação que na hora eu mandei pra Karen e eu falei, eu tô indo dormir, porque agora eu entendi. E numa clareza absurda, e ele sabe o que ele tá falando. Então vai lá, Gustavo, agora o momento é seu. Pode falar, filhão. Primeiro você vai falar do cristal? Conta do cristal, porque as pessoas não ouviram do cristal. Eu achei. Olha. Pessoal, vocês sabiam que o cristal, quando você coloca ele na luz do sol e na água, ele reflete a cor do arco-íris, parece gigantesca. Mas, já que eu passei o cristal na lâmpada, que tá aqui na casa, bem, não tinha água, então daí não deu um arco-íris. Mas, vocês sabiam que é difícil quebrar um cristal? Para Por quê? quebrar, vocês precisam... Olha lá, ele não escuta. Por quê? Para quebrar o cristal, vocês precisam... Eu amo esse menino. Fala. Para quebrar o cristal, o que precisa? A gente precisa jogá-lo de um lugar muito alto, assim, quando ele cair no chão muito forte, traque, quebra. Mas Entendi. então daí eu vou falar para vocês sobre os 5 estágios do sono. Do sono. Agora a gente mudou de assunto, é isso? Isso. Tá bom. Era só isso do cristal. Então, mas eu O gostei. estágio 1 é chamado de E ele sono vai. leve. Ah, É quando vocês estão começando a adormecer e é difícil de dormir. A seguir, vem o estágio 2, sono médio. Seu batimento cardíaco e respiração cai. E por isso que vocês nunca sabem mais que vocês estão acordados. A seguir, vem o estágio 3. É quando as ondas cerebrais superlentas em todo lugar do céu fazem seu cérebro e corpo se carregarem para o próximo dia mais agitado. O sono do estágio 4 é o mais profundo de todos. Eu não entendi o 3. Você pode repetir? Mas a tia não entendeu o 3. O que o 3 é? É quando as ondas cerebrais superlentas que voam em todo lugar do céu fazem seu cérebro e corpo se carregarem para o próximo dia mais agitado. Entendi. O sono do estágio 4 é o mais profundo de todos. É difícil acordar as pessoas nesse estágio. Você sonha no estágio 4, mas raramente se lembra. O estágio 5 é diferente dos outros estágios do sono. Por quê? Esse estágio é conhecido como REM. Ele afeta seus sonhos mais reais. Como assim? O tempo todo levarente até 90 minutos, que se repete a noite inteira, até vocês acordarem de manhã. Entendi. Bem, Então, pessoal, sonhar ajuda seu cérebro viu? a fazer imagens, complexões e ajudar outra pessoa. E agora eu vou falar para vocês sobre uma coisa, sobre a Estrela? Não. Vou falar sobre o espaço sideral.
Bem, pessoal, eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo levaria para vocês chegarem até o espaço? Imagine que tem uma estrada direta até o céu e que vocês estão no limite de velocidade. 1.500 km/h. Vocês só têm 29 segundos para responder. 29 a gente Vocês tem? têm que saber. Ah, tá. Desculpa. Vocês têm que adivinhar quanto é. Será que são 10 ou 15 anos? Ou um dia ou uma hora? Pra gente chegar até o espaço sideral, é isso? Sim, mas acabou o tempo. A tá. resposta é clara. É, na verdade, uma hora. Uma hora. Uma hora? Tá. Sim. A 1.500 km/h, é isso? Não, mas é ciência. Óbvio que é ciência. O que é? Toma essa. Gustavo, seu gênio. Cara, quem gostou, manda coraçãozinho, manda palmas pro O Gustavo. espaço começa a 72 milhas da Entendi, Terra. desculpa. E se o espaço começa a 72 milhas da Terra. E se você tiver tiro de 2.500 km/h, levaria cerca de uma hora para chegar ao espaço num dia sem trânsito. Num dia sem trânsito. Ô, Gustavo, você é muito... A Tia Aile já falou uma coisa pra você. Você é um gênio, cara. Sério, eu amo muito você. Tá Você não tem bom, noção. eu sou um gênio mesmo. Viu? Toma essa agora, porque agora ele já incorporou aqui. Ô, Gu, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aqui de conhecimento pra gente? Sim, eu vou falar para vocês sobre os sentimentos. Ó. Fala. Sabe, eu aprendi 13 vídeos no universo. Mas eu aprendi muitas coisas em um vídeo do Você Sabia. Mas também tinha um vídeo do Você Sabia, que era chamado de Viajando pelo Sistema Solar. Mas você falou pra tia que ia falar dos sentimentos. É mesmo. Sabe, tia, o primeiro jogo dos sentimentos era chamado de Que Emoção é Essa? E quais são? Bem, existe alegria, tristeza, raiva, surpreso, medo, nojo. Essas 6 emoções básicas estão naturalmente em você, que você não sente essas emoções em todos os dias, mas sente essas emoções em todo lugar. Até mesmo nas coisas que nem poderiam ter emoções. Para isso, eu vou falar o joguinho para vocês. Que emoção é essa? Bem, o objetivo é: a pessoa vai mostrar uma imagem. Então daí, tudo que você tem que fazer é escolher uma das 6 emoções para saber o que a imagem representa. E agora, qual é a imagem? Bem, Então, existe 6. A gente não tem a imagem aqui, né? Como é que faz? É só imaginar no seu cérebro. Cara, eu não tinha... Ô, Gustavo, se a gente tivesse ensaiado qualquer coisa, essa seria a frase que eu queria que você falasse. Sem querer. É isso. É imaginar no seu cérebro, né, Gustavo? Porque é fácil. É ou não é? É mesmo. Muito Você bem. tá certa, tia? Obrigada. Ô, até que enfim, cara. Ô, Gu, você tem mais alguma coisa que você queira falar além dos sentimentos pra gente terminar aqui? Sim, eu vou falar para vocês Não sei se sobre tem. os pensamentos. Opa! Mas sabe, tia? Sabe, no segundo jogo A sua do mãe vídeo esqueceu o dos fogão pensamentos do aceso. Eu e o Universo, bem, Parabéns. era chamado de Bom, bem, fácil. Você viu que ele não presta atenção em mim, não. Quê? Bom, Que... bem, fácil. Acabou? Sabe, tia? Não. Vai mostrar uma tela vermelha. Bem, quando a tela vermelha ficar verde, aperte pause no seu controle remoto ou aparelho. Bem, É pra gente imaginar isso, né? Sim, o objetivo do jogo é tentar
anotar o seu tempo. Lembre-se, tia, quando a luz ficar verde, aperte paz no seu controle remoto ou aparelho. Tá bom. Ele apertou um botão aqui, tá? Ih, Um botão tá. imaginário. Eu também apertei na minha... Ó, meu controle tá aqui. Ela tem um controle. Legal, mas tia, Legal, mas contar dane-se. uma coisa. Bem, eu apertei meu botão de pause imaginário. Ah, Bem, tá bom. então daí quando eu apertei, aconteceu uma coisa. O quê? A gente ficou Meu pausado. tempo foi 59%. E como foi seu tempo? O meu foi 32. 32? Mas sabe, tia, na tela vermelha vai mostrar 2 pontinhos no meio e 2 zeros em cada lado. Entendi. Então daí, quando a luz ficar Acho que a gente verde, tá ultrapassando a espera da imaginação humana. Não, mas eu... Isso, mãe, fica quieta que eu tô falando. É isso aí. Vai, Gustavo. Mas, Gustavo, pra finalizar, tia, você tem algum recado? Para as Quer pessoas, mandar tipo, algum recado pro pessoal? dorme Tem bem, algumas gente. Ô, Gu, Tipo- deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas pessoas que não têm muita imaginação. A imaginação é tem. pequena. O que você falaria para essas pessoas? pessoal, a imaginação está na sua cabeça, dentro do seu cérebro. Ótimo. Ô, Gu, posso falar uma É coisa só pra usar, você? né, filho? É só usar a sua imaginação, que se não tivesse ninguém, você poderia brincar com seus amigos imaginários ou fazer algum truque imaginário. Obviamente. Mas existe um truque que eu vou mostrar Não, pra... gente, agora deixa a tia falar um pouquinho que é a vez da tia. Ô, Gu, não, pode mostrar o seu truque e eu quero te agradecer demais, porque você, eu já vou falar de novo. Você é um gênio. Muito obrigada, tá, por ter participado dessa live. Tá bom, Eu mas, adorei. tia, olha só esse truque. Tá. Pode mostrar para os seus Dane-se, amigos né, tipo, também. enquanto eu tô Olha, Ah. Ó, fica um pouquinho pra trás pra tia ver. Cadê o dedo? E- Pôs o dedo. Oi, Faz de você novo. tinha perdido o dedo? Ah, olha, tá sem dedo. Não acredito. Você é um gênio. tchau, tia. Um beijo. Fica com Deus, lindão. Faz essa brincadeira com todos os seus amigos também. Fechou. Pode deixar. Gente, agora sim. Karen, sério, ele é muito demais, cara. Eu sou muito fã desse menino. Karen, agora sim. O esquizoide a gente sabe que gerado, né, na hora que tá na gestação daquela criança, né? Talvez a mãe tenha passado um susto muito grande, ou talvez é uma preocupação, alguma coisa que é óbvio que tá ali a criança tal, e sem querer, involuntariamente, aquele útero fecha, fica mais frio, fica mais apertado, e a criança, naquele momento, ela sente que ela está sendo rejeitada pelo útero, porque ela nem sabe que tem um mundo aqui fora, né? O mundo dela é só ali. E aí ela desenvolve a criatividade, a inteligência e tudo isso, porque a mielinização ainda está muito no cérebro. Então, querendo ou não, não é uma pessoa que vai gostar muito de abraçar, não é uma pessoa que vai gostar muito de ficar lá carinhoso e tal. É claro que quando ela confia e ela gosta, sim, mas ela não é uma pessoa que vai ficar muito em cima, porque ela preza muito mais pela inteligência. O que eu queria saber, assim, eu sei que a gente já falou sobre isso em lives, mas talvez tenha alguém aqui novo. E era uma coisa que eu não sabia, tá, gente? Quando eu conversei com a Karen, aliás, ela lembrou disso há 2 semanas só, né, Karen? Nem você lembrava, né? E aí, o que aconteceu que você lembrou o que pode ter acontecido, enfim. Se você quiser contar a história inteira e tal. Tá. Eu sempre refleti bastante sobre de onde que vinha a esquizoidia dele, né? Porque é muito forte. Acho que o dia que a gente fizer a análise corporal dele, vai ser, sei lá, 90% esquizoide. Não, mas uns 60 com certeza. Mas tipo isso, E eu passei muito mal a gestação inteira. Eu vomitei 38 semanas todos os dias, até a hora que ele nasceu.
Então, eu sempre achei que fosse por isso. Eu detestava estar grávida. O Gustavo foi muito desejado. Eu levei um ano para engravidar. Mas o processo em si era horrível. Mas eu tinha todos os sintomas que tem naquele livro, O que esperar quando você está esperando, todos eles. Todos. Então, não era legal. Sempre me senti muito doente. E eu achava que era por isso. Até que um dia desses, a gente conversando com um amigo sobre São Paulo, a vida agitada, etc., a gente lembrou que a gente foi assaltado logo que chegou de uma viagem de férias da Austrália, tá? A gente foi assaltado com a arma na cabeça do Patrick. O cara tava, os dois motoqueiros estavam super drogados. Ele batia com a arma na nuca do Patrick, pedindo pedindo dinheiro, celular, tudo mais. E eu tive certeza absoluta que o Patrick ia morrer ali. Porque mesmo que ele não quisesse atirar, ele estava tão drogado que ele ia atirar sem querer, né? E aí, assim, um tiro na nuca, gente, não precisa nem chamar o SAMU, né? Então, eu tive certeza que ele ia morrer ali e que eu ia ficar sozinha. E aquele momento eu já estava grávida, só que eu ainda não sabia. Eu tinha 4 semanas de gestação. Eu ia descobrir dali 2 semanas e meia, quase 3. E com aquele assalto eu fiquei muito, muito, muito traumatizada. Eu tive um estresse pós-traumático, passei 2 semanas quando eu estava no trabalho eu estava bem, porque eu estava no meu ambiente seguro, mas era só eu sair do trabalho e o trajeto para ir para casa, e a hora que eu chegava em casa, porque a gente foi assaltado na esquina de casa. Então foi por isso. Eu chorava, eu não queria sair de casa, não queria entrar em casa, tipo assim, era bem estressante. E foi por 2 semanas. E aí, depois de 2 semanas de muito estresse e tudo mais, eu comecei a ficar muito cansada, sonolenta, ia dormir 7 horas da noite, chegava em casa do trabalho, deitava no sofá para esperar o jantar e capotava. E aí, uns dias depois, eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, eu sofri esse estresse gigantesco com 4 semanas de gestação e aí mais 2 semanas prolongando com estresse pós-traumático. E eu tenho quase certeza que é daí que vem a grande... E aí o que acontece? Exatamente esse estresse pós-traumático que ela não conseguiu, porque aí entra o masoquista da Karen, que também é alto, como ela não conseguiu expressar e verbalizar tudo aquilo, ela começou a vomitar. E aí ela vomitou durante 9 meses, da preocupação, porque o país estava, né, enfim, o bairro era perigoso, meu Deus, vou colocar uma criança no mundo. Tudo isso fazia ela, inclusive, vomitar. Então, ou seja, ela passou os 9 meses nesse estresse, né? E o Gu lá dentro. E não é culpa dela, jamais. É uma coisa que é o que ele significou. E podia ter acontecido, gente, tudo isso e o Gu não ter sido esquizoide. Simplesmente outro trauma aconteceu, alguém morreu no meio do caminho enquanto ele estava até os 5 anos. Alguma coisa muito mais séria que interpusesse isso, né? Mas na Karen isso realmente aconteceu. Então, assim, quando você faz o body map é muito claro, né? Hoje eu postei inclusive nos meus stories, né, um depoimento de uma senhora de 60 anos. E ela olhou para mim e falou: cara, eu vou começar a viver agora. E olha que maravilhoso, ela tem 60 anos. Sabe? Então, assim, ainda sempre é tempo de renovar as coisas, de fazer as coisas e entender quem você é. Porque eu lembro que quando eu cheguei pra Karen um dia e falei: cara, esse moleque é um gênio. Estimula isso nele, não tenta colocar ele num padrão de que ele tem que ter muito amigo, que ele tem que ficar abraçando, que ele tem que ficar beijando todo mundo, porque isso não é dele. Isso você vai estar desrespeitando a forma como ele age. Né, Karen? Você quer lembrar disso, dessa história aí? Sim, sim, com certeza. Você me falou isso numa época que eu estava sofrendo muito, porque a gente estava ali permeando um pré-diagnóstico de autismo, e eu tinha certeza no meu coração que não era autismo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha muitas dificuldades sensoriais que a gente teve que tratar com terapia ocupacional. E a gente passava por psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, neurologista especializado em autismo, e todo mundo olhava para ele e falava: não, ele não tem. Só que ele não é uma criança neurotípica, que é o que chamam de crianças normais, né? Ele não se enquadra numa criança neurotípica, mas ele também... A pessoa que mais tem neurônio é o filho dela e ela não é neurotípica. Olha que louco, né? Pois é. Oi, né? Um gênio. Exato, entendeu? Exato.
Então, eu estava sofrendo muito porque era um momento que ele começou a chamar atenção perante a sociedade. Então, na igreja, aquele monte de crianças todas neurotípicas e conseguindo reagir de forma natural, de forma esperada, socialmente esperada. Eu falo, é socialmente aceita ou socialmente esperada. Não é nem natural, né? É de cada um, né? Exato. Então, as crianças, elas conseguiam reagir aos estímulos e até mesmo as ordens, as regras impostas socialmente, que o meu filho não conseguia. Ele não conseguia ficar muito tempo parado. Ele não consegue até hoje ficar sentado sem estar mexendo em alguma coisa, sem estar balançando a perna. E aí, se começa a balançar a perna, começa a bater no outro. Isso incomoda o outro. Então, esse tipo de coisa... Tem alguém levando a roupa. Olha que marido bom que você educou, né? Você tá levando a roupa ali, ó. Parabéns, aqui é assim, a mamãe trabalha, o papai faz a faxina. Entendi. Adorei. Então, esse momento da minha vida foi muito importante, porque poucas pessoas me apoiaram no sentido de conseguir olhar para o Gustavo e ver o brilho que ele tinha e ver o potencial que ele tinha ali. Eu conseguia, mas quando... Eu e o Patrick, a gente conseguia, mas quando tinha todas as outras pessoas em volta não conseguindo... a gente sente... Ninguém veio falar pra mim, ai, seu filho é isso, seu filho é aquilo, mas a gente sente no olhar. O clima, a gente né? sabe que estão julgando. A energia. Exato, você sente que é uma coisa meio... E E aí você fica frustrado, né? Porque você fala, meu Deus, eu não sou louca, eu sei o brilho dele, eu sei que ele não é, mas aí vem tudo isso, né? E aí a gente acabou se privando de muita coisa, de ir em casa de amigos, de ir à noite em restaurante em confraternizações sociais, porque a gente sabia que depois de um certo horário ele já ficava muito irritado, ele não queria saber de gente, ele queria só ficar no cantinho dele, descansar e dormir. E além de tudo, você ainda colocar ele num lugar barulhento, cheio de gente, que ele não pode correr porque é restaurante. Então, assim, a gente se privou muito de muita coisa por um período de tempo. Hoje a gente consegue lidar, só que a gente também entende o limite dele. E depois que eu descobri que ele é esquizoide, o que é o esquizoide, por quê, de onde vem e como funciona a cabeça dele, eu falei, tá tudo bem. Ele é assim, ele vai ser assim e tá ótimo. Porque ele tem os dons dele, ele tem as necessidades dele, não é frescura, não é que ele é uma criança antissocial, não é que é uma criança que não apanhou demais, porque eu já ouvi isso também. Isso aí é falta de surra, né? Não do meu filho, mas de um filho que é exatamente igual ao meu e que, infelizmente, os pais batem. E a gente consegue ver a diferença entre uma criança que foi criada com amor, não que falte amor na criação de outras pessoas, mas a gente conseguiu compreensão, apoiar, né? A compreensão e o respeito dele ser uma pessoa diferente de vocês e do que alguém pode ter olhado e falar, não, mas isso não é o usual, né? Mas Einstein, por exemplo, não falou até os 4 anos. E de verdade, né? É um gênio. Então, assim, quando a gente consegue respeitar a genialidade do outro, cara, ele vai ser um gênio. Eu falei isso já em outra live. Pode anotar aí, eu tô falando de novo. Se tudo continuar correndo do jeito que está correndo, o Gustavo vai ser aquele cara que vai ganhar o Nobel. Vai ser aquele cara que vai olhar e você falar, caraca, bicho, olha o que o cara é premiado, o que ele vai descobrir. E tudo isso, porque é incrível a cabeça desse moleque com 6 anos. Então, assim, mas nossa, não, é só um jeito de funcionar. Eu não gosto. O problema é que quando a gente é adulto ou quando a gente é criança e aí fica pai e mãe forçando a gente a fazer alguma coisa que pra gente não é o natural, a gente vai sufocando essa criança interna que a gente tem e por isso que a gente não aceita que o outro seja diferente da gente. A gente olha e fala, não, eu não tive o direito de ser gênio, por que você acha que você pode ter o direito de falar muito? Ou por que você acha que você pode ter o direito de querer seduzir todo mundo? Ou por que você acha que você tem o direito de aguentar mais do que as outras pessoas? Adoro criança. Então, criança tem que brincar mesmo, e tem que gritar mesmo, e tá tudo certo. E aí, o que acontece? Quando você consegue viver num lar, que você consegue ser respeitado e consegue potencializar o que você tem de bom, a vida flui, as coisas acontecem. E aí sim você pode ser cada vez mais gênio, né? E não sofre tantas dores, né?
eu me lembro que a primeira vez que a gente foi no neurologista para pesquisar sobre autismo e tal, a médica falou assim, você percebe que você tem que chamar ele muitas vezes, que ele não te escuta? E aí eu falei, sim, às vezes eu falo 4, 5 vezes até ele ouvir o que eu tô falando. Só que aí eu falei para ela o seguinte, que me marcou muito. Falei, mas doutora, não é que ele não me escuta, ele me escuta. Só que a cabeça dele tá tão, No tá mundo tão da cheia lua? de coisa. Tá tão no mundo da lua? E não é nem o mundo da lua, é que ele tá tão cheio de... A cabeça Sim. dele é tão criativa que ele passa o tempo inteiro criando histórias e imaginando coisas e tudo mais. A cabeça dele tá tão prestando atenção que eu falei assim, eu não sei se ele é distraído demais ou focado demais. Por quê? Porque ele tá focado na imaginação dele. Exatamente, Entendeu? exatamente. Eu tô lá falando, Gustavo, vai pegar seu sapato? Gustavo, vai pegar seu sapato? Aquilo não é interessante. É muito mais interessante o que tá acontecendo, que é o carro que bateu no muro e que explodiu e que aí vem o bombeiro e resgata quem tá dentro. É isso que é importante para ele, que é interessante, Exatamente, né? Não a mãe chamando lá para escovar o dente, para pegar o sapato. Então, eu sempre falei isso. O Gustavo não é distraído, ele é focado demais. Exatamente. Ele é focado nas coisas que importam para ele. Exatamente, e é isso. É saber que se não tá interessante o papo, ele vai para um outro mundo paralelo e lá ele fica, de repente ele volta e a pessoa nem percebeu e ele tá assim, ó. Sim. Né? Sabe que isso era uma preocupação muito grande quando eu percebi, porque a gente não sabia como é que ele ia ser na escola, né? Eu imaginei que, cara, ele vai ser aquela criança que não vai aguentar ficar 5 minutos sentado fazendo uma lição. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um pouco do rígido. Então, ele é muito perfeccionista. E a professora na escola falava assim, Karen, ele é o último a entregar o desenho e ele é o último a sair da sala porque ele fica colocando os lápis dele sempre na ordem do arco-íris. Que sensacional. Os lápis de cor das crianças, cada um tinha uma caixinha de lápis de cor, né? Que eles enfiavam assim no buraquinho do isopor. E ele sempre colocava na ordem do arco-íris e tal. Então, eu tive que buscar uma escola que fosse acolhedora. Era uma escola tradicional, era Montessori, para não dizer que era tradicional, mas não era uma escola especial, era uma escola Montessori. E eu fui atrás de uma escola que os professores e os funcionários pudessem acolher ele dessa forma. Porque, normalmente, a professora ia falar o quê? Gustavo, deixa esses lápis aí, guarda de qualquer jeito, vamos, manda logo. Não ia olhar a genialidade dele de... Cara, toda vez ele quer colocar... Olha que coisa bonita, interessante, né? E isso exatamente. É uma coisa que eu tenho que treinar, tá? Diariamente eu tenho que treinar. É um exercício. Ele tá terminando, tipo assim, um papel e um bonequinho. Ele tá lá posicionando direitinho, a gente quer sair. E ele, não, mãe, peraí só um pouquinho. E a vontade que dá é de falar, filho, vamos, deixa isso aí, vamos logo. Mas eu penso, cara, aquilo ali é importante pra ele. E não é nada demais, ele só tá posicionando o bonequinho do jeito que ele acha que tem que ficar. Mas isso então, é super importante, né? É um exercício diário pra gente. Muito aprendizado, mas é sensacional ser mãe. Mas vocês foram abençoados com um geninho. E aí é aprendizado pra todo mundo, né? É aprendizado pra ele também, de como... tem que lidar no mundo, porque o mundo não vai parar para até ele resolver, e aí as coisas vão acontecendo, mas ele tem que saber realmente que ele é um gênio. Então, assim, gente, eu agradeço demais, Karen, de verdade, porque eu sou muito fã do Gustavo. Pra vocês terem noção, o Gustavo às vezes entra nas reuniões e ele começa a falar sozinho. É que aquele ainda deu uma maneirada, porque ele sabia que estava sendo filmado. Ele é muito engraçado, gente. Ele fica assim, ó, o que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu tô perguntando isso? Sim, eu tô perguntando isso, não sei o que, eu fico assim, ó. Mas aqui ele deu umas maneiradas ainda, mas assim, ainda mesmo ele foi também. Mas assim, e o Patrick tem horas que ele fica tipo, ai, meu, não dá corda, tudo. Eu falo, deixa o menino falar, cara, eu tô aprendendo aqui, cara, eu tô aprendendo sobre cristal, sabe? Tipo, cristal não quebra, cara, entendeu? Deixa eu aprender. E aí fica a Karen, tipo, os dois olhando pra minha cara e eu fico, nossa, ó, me conta mais. E ele vai indo. E os dois ficam, tipo, ai, meu, tá atrapalhando a reunião. Eu falo, não, deixa ele, gente, pra que vai? Né? E aí eu lembro que uma vez eu ainda falei pra ele assim, Gustavo, ele tava contando uma história. Falei, Gustavo, quando eu quiser conversar, vou ligar pra você, porque você é legal de conversar. Ele não me escutou, continuou falando. Eu falei, Gustavo, não é tão legal conversar com você, porque você não me escuta. Gente, juro por Deus, eu fiquei falando isso. Eu falei, Gustavo, você não me escuta, porque daí não sei o quê. E ele continuou. Ele não escutou e eu fiquei assim, ó.
olha, Gustavo, quando o meu oral não quiser falar, é com você que eu vou conversar, porque você não deixou falar. E ele continuava falando, e os dois chorando de rir atrás, que estavam escutando o que eu tava falando, e ele não tava nem aí, tipo, eu não quero saber o que você quer falar. Eu quero eu falar e eu conseguir completar o meu raciocínio, porque é isso que é importante para ele. Então, assim, eu não sei se você tem uma criança esquizoide, se você conhece, mas de verdade eu colocaria nessa setinha e mandava para essas pessoas, para quem tem filho, para quem vocês acham que pode ser uma pessoa esquizoide também, para entender que ele não tem problema nenhum no mundo. Porque é uma pessoa que gosta mesmo de ficar mais na companhia dela mesma, porque só a cabeça dela se basta e já tá ótimo. É uma pessoa que ela vai procurar muito mais a inteligência do outro do que a beleza, ou do que a pessoa pode fazer ou não pode fazer. Ela quer saber de assuntos aleatórios que a outra pessoa também vai falar. É tipo no Big Bang Theory, né? Que você tem o Sheldon e a mulher dele, que são dois alucinados, que você olha e fala, meu Deus, cara, que sensacional, sabe? Porque completa. Então ele vai tender a procurar isso. Não quer dizer que, então o esquizoide só se dá bem com o esquizoide. Não, gente. Porque ele tem um segundo traço, que é onde vai comandar uma coisa com a outra. Então, quando você consegue fazer no body map entender quais são os seus dois maiores traços, é muito mais fácil você ir para o mundo. Porque daí você está seguro de quem você é de verdade. E por que é legal a gente também ter essa noção do nosso, e aí depois a gente conseguir aplicar para os nossos filhos? Porque, por exemplo, você está falando aí, o Gustavo, isso, ele fala, e ele não tá nem aí porque o outro fala. Só que o dia que ele tiver 18 anos, 24 anos, ele tiver, sei lá, num trabalho ou no meio de uma ele vai precisar escutar. Não vai dar para viver socialmente desse jeito, né? Ou ele casa com uma muda, que só vai escutar e tá tudo e que bem. vai ficar fazendo assim, né? Tipo, e ele vai falar, tá, não interessa e que ele você tá mexendo aí. Não interessa que você tá mexendo, eu só quero falar, escuta. Exato. Então, ele precisa aprender a lidar com isso. Ele precisa entender que o outro também gosta de ser ouvido. E que é muito legal, então, porque tem horas que vocês viram e falam assim, espera, respira e deixa o outro falar também. Isso. Várias vezes. Então, nós como pais, a gente tem a missão de instruir ele, não podar, porque podar seria, chega de falar, vai embora. Exatamente. Mas instruir ele de que tem o momento dele, tem o momento do outro. Então, de forma acolhedora, de forma bem positiva, ensinar a criança que ela tem que aprender a lidar com o traço dela também. Exatamente. Porque existem outros traços por aí. Exatamente. Vai ter aquela pessoa que é mais carente, enfim. Então, assim, Karen, de novo, muito, muito obrigada. O Gustavo, para mim, é um exemplo, né? Se a gente quiser falar sobre esquizoide, é com o Gustavo, não tem jeito. Mas eu, de verdade, assim, eu tenho muito orgulho dos pais que vocês se tornaram de um tempo para cá. De verdade, assim, eu vejo tudo o que está acontecendo aí com vocês e tudo, e eu falei isso pessoalmente para você a última vez que a gente se viu. Eu tenho um baita orgulho de como vocês se tornaram seres humanos e adultos incríveis, porque a gente se conhece há muito tempo, vocês eram duas crianças praticamente. Só não vou falar que eu peguei eles no colo, porque não tem essa diferença de idade. Mas, assim, até como dois adultos, né, no trabalho e tudo, eram pessoas que eu via muito de longe e eu falava, cara, olha que casal bacana, olha que legal, né, acompanhar o trajeto, mas a gente não tinha contato. Depois, como vocês se casaram, né, super novos e tal, e o que vocês construíram como casal, como pessoas, e hoje vendo vocês mais de perto, como pais e tudo. Então, assim, de verdade é um puto orgulho. Eu tenho orgulho hoje da gente estar fazendo parte da mesma equipe, de estar junto, né? De estar sócio, a gente é sócio nos projetos. Então, assim, é muito legal ver o quanto cada um agrega na mesma coisa e tá todo mundo buscando o crescimento de todo mundo. Então, assim, de novo, gente, eu falei isso quando eu quase chorei na live com o Patrick, que é o marido dela. Mas eu reitero aqui para falar para você, eu tenho um baita orgulho, gratificante até quando você tá emburrada. Que é quase, tipo, sempre. Mentira, não é não, que é, gente. Tipo, muito. Mas às vezes eu tô dormindo, daí ela me ameaça e eu tenho que acordar, tipo, ontem, tá bom, sim, senhora, são 11 horas da noite, eu vou acordar, mas era um favor para mim, não era nada. Mas, assim, de verdade, é muito bacana estar com vocês, né, nessa sociedade e tudo isso, mas ter vocês como amigo
Ainda quando eu encho muito o saco, que eu sei que eu encho, porque tem um lado carente aqui, e é isso que acontece, não tem jeito. E aí vocês quiseram aparecer e ser mais próximo e virar sócio no momento de pandemia, onde eu não tenho contato com muitos seres humanos, aí vocês se ferraram. E é isso que a gente compra, né? Então tem o ônus e o bônus de tudo isso. Mas de verdade, meu... Eu falo assim que Deus coloca pessoas em momentos certos na nossa vida, né? Porque quando você falou do Gustavo pra gente, assim, cara, esse menino é um gênio, esse menino é incrível, a gente começou a ver que não era só a gente que olhava pro Gustavo com esse apreço todo, né? Que tinha outras pessoas e algumas pessoas muito pontuais, incluindo você na nossa vida, conseguiram apoiar, mesmo sem saber, e acolher nossa dor quando a gente estava ali buscando algum diagnóstico, alguma aceitação social, tudo mais em relação a ele. Eu ia falar o quê? Ah, sim, a Carol aqui perguntou. Ah, então, eu não tô vendo. Então, eu não tô vendo as perguntas. Agora que eu vi, gente. Uma criança esquizoide pode, quando crescer, ter outro traço ou ela sempre vai ser esquizoide? Aí a Dai respondeu embaixo, até os 5 anos, sim. Na verdade, boa noite, Aileen. Boa noite, Rayana. Rayana Luna. Então, o que acontece é que os 5 traços são formados da gestação até o 5º ano. Então, agora o Gustavo, ele tá no 6º ano. Então, já acabou, já tá definido qual é. Eu, Aileen, não gosto de fazer análise de crianças, porque as pessoas dizem, analisa aqui meu filho. Deixa ele que ele quer o problema ou ele quer a bucha e não sei o quê. Quando eu vou dar uma devolutiva, não adianta eu chegar pro Gustavo e falar assim, Gustavo, você tem medo da rejeição, sabe? Então toma cuidado, as pessoas não estão te rejeitando. Ele vai olhar e falar, meu, que papo louco, não tô entendendo nada. Ainda o Gustavo... Não sei nem o que é rejeição, né? Não, ainda o Gustavo que é inteligente, mas não é um papo pra criança. Então, até os 5 anos, você forma quais são os seus códigos corporais, que são entre dois desses daqui, dos 5. Só que como o Gustavo já tá no 6º ano e o esquizoide dele é bem alto, do dele é muito mais fácil você olhar e falar, olha isso, porque ele tem o ombro bem saltado. Se vocês olharem foto depois, olhem foto lá da Karen com o Gustavo. Os ossos são muito saltados, é quase como se ele fosse encaixado. E o corpo dele, ele tem a rigidez, porque ele tem uma coisa da curvatura, tudo, ele é bonito e tal. Mas é quase como se você estivesse olhando uma cabeça andando e o corpo só tá ali para sustentar a cabeça. Ele tem muito mais força na cabeça. Você bate o olho, você já consegue perceber isso. Então, hoje o Gustavo não muda mais. A Rafinha, que tá com 4 anos, vai fazer 4 esse mês, né? Dia 17. Tô sabendo. Uhum. 19. 19, beleza. Ela ainda tá formando. Pode ser que venha a ser uma coisa ou outra. Mas a partir do momento que você chega nos seus 10 anos, que aquilo tá muito bem cravado, não muda. Então, uma pessoa que faz o body map comigo hoje, daqui 10 anos ela pode chegar e fazer de novo, que é a mesma coisa. Não vai mudar. Porque o formato do seu corpo não muda. O formato do corpo do Gustavo vai ser magricelo, vai ter músculo por causa da rigidez, mas ele vai ser sempre magricelo, que vai poder comer à vontade, vai exercer. Se ele quiser fazer musculação, tudo, ele vai ter músculos, mas a cabeça sempre vai ter muito mais energia do que o resto do corpo. Então, ele pode até malhar, tal, ele não vai conseguir ficar musculosão, porque ele tem muito mais esquizoidia do que rigidez, mas ele vai ter o músculo bem definido, como ele tem no bracinho e tal. Sim. Então... É engraçado, Aileen, porque o Gus... Eu tenho 2 crianças completamente diferentes em corpos aqui. Hoje eles estão parecidos porque a Rafa é magrinha e o Gu tá magrinho porque esticou. Mas o Gu nasceu e sempre foi uma criança gordinha, bem gordinha. Daquele rechonchudo. Ele usava... ele sempre foi muito grande, então com 9 meses ele usava roupa de 12, 18. Porque ele tava passando pelos traços, entende? Ele tava passando num ano pela coisa de oral, que era tendência a mais ser gordinha. Aí depois ele vai para um pouco psicopatia, então provavelmente ele tenha ficado um pouco mais triangular, como é a Rafa hoje. A Rafa é bem triangularzinha. Daí vai para o masoquista, que também retém muita força, e aí ele vai ficando mais quadrado, aí ele chega no rígido, que vai ficando um pouquinho mais arredondado, porque ele vai passando por essas fases. A hora que ele terminou de mielinizar, que começa aqui na cabeça, na gestação, e vai até os órgãos genitais, nos 5 anos,
aí sim tá definido, porque já mielinizou tudo. Então, entre a gestação até os 6 anos, ainda tá muita coisa acontecendo. É muita informação. A gente acha que, nossa, passa rápido. Você imagina, uma criança tá lá dentro da barriga, 9 meses. De repente ela sai, tem luz, tem um monte de gente falando, ela não tá entendendo nada. Ela tá, até o olho demora ainda pra focar, né? Quando você vê um olhinho de um bebezinho, sim. o olho não foca, né? Então o olho ainda tá demorando pra focar. E aí, de repente, ela começa a perceber que tem peito para ela comer, que agora ela não come mais sozinha, ela tem que puxar alguma coisa. Tudo isso é muito traumático para um bebê, porque é muita informação acontecendo. De repente, ela começa a ouvir barulho que ela não ouvia. De repente, ela começa a sentir frio, calor e tudo isso que ela não sabia nem o que era. Então, tudo isso ainda é muito volátil. Né? Eu fui uma criança extremamente fofinha, mas depois que eu passei dos 6 anos, eu fiquei magricela. E eu já contei pra vocês, eu sou oral da falta. Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, porque dá pra ver. Se vocês olharem aqui, ó, no meu peito, tem um buraco, né? Aqui, ó. Eu tenho um buraco. Aí vocês vão falar, mas Aileen, você tá acima do peso. Tô. Por quê? Porque a minha rigidez eu quis esconder na gordura. Então eu fui pro oral do excesso pra, eu preciso me proteger para os homens não ficarem me olhando. Enfim, todas essas coisas que eu já contei pra vocês. E agora eu tô fazendo o processo retrocesso, de falar, não, agora dá pra gente voltar a ser magra de novo, porque tá tudo bem, eu posso ser adulta e eu posso me defender de qualquer coisa que venha a me agredir sexualmente ou fisicamente ou qualquer coisa, entendeu? Sim. Então é importante o pessoal saber que assim, o Gustavo era um bebê gordinho e hoje ele é um super esquizoide. A Rafa sempre foi um bebê magrinho, super magricelo e até hoje é magra. E dificilmente o esquizoide dela vai ser o mais alto, não né? vai. Porque ela já mostra outros. E ela mostra bastante oralidade da falta, gente. Porque assim, se vocês olharem a Rafa, ela sempre vai estar mastigando e comendo alguma coisa. Ela tem uma grande tendência em ser oral. O chocolate, você vê ela toda lambuzada de chocolate, você percebe que ela tem muito prazer na boca, assim. Né? Então, a probabilidade é que ela tenha um traço de oralidade alto. Pode ser que não seja esse, pode ser que não. Mas aí você já começa a perceber e entender isso. E olha que coisa, né? Que quando a gente fala do oral, seja da falta ou do excesso, no caso dela da falta, geralmente é deixar o bebê chorando no berço, né? Essas coisas. E ela não teve nada disso. Mas ela parou de mamar com 1 ano. Não sei se tem a ver. Parou de mamar no peito com 1 ano. Então, exatamente, que a época do desmame é essa, né? Mas pode ter acontecido qualquer outro tipo de trauma que ela sentiu, né? Não é que ela parou de comer ou qualquer coisa. Pode ter sido assim, ela começou a chorar e aí a Karen num dia falou, deixa ela chorar, porque alguém falou pra deixar chorar algum momento, porque a Karen tava no banheiro e tudo, e essa criança olhou e falou, cara, me abandonaram, porque não estão entendendo o que eu quero. Eu não quero comer, eu não quero uma madeira, eu preciso só, sei lá, eu tô só com muito calor e estão me pondo um monte de coberta, sabe? Essas coisas, né? Que a gente não tem como saber. Então, assim, de novo, as mães e os pais não são culpados pelo trauma, mas é muito mais respeitar, porque não tem como saber o que vai na cabecinha de uma criança, entendeu? A gente tá aqui com Obrigada, Robson! Faltando 10 minutos de live, e era exatamente isso que eu queria falar, pessoal, porque as minhas seguidoras, a maioria são mães, e quando eu começo a falar sobre traços, primeiro que tem um autodiagnóstico aí, né, que não deveria que é perigoso, mas que é perigosíssimo. E mais perigoso ainda é a culpa, a carga de culpa que você já coloca em você quando você fala, ai meu Deus, mas meu filho é esquizoide, então ele vai ser antissocial, ou será que ele vai ser um gênio? Não necessariamente o esquizoide é um gênio, ele pode Você ser tem que ver mais percentuais, né? Você tem que ver o percentual, você tem que ver qual que é o segundo traço, né? Porque assim, às vezes um esquizoide com masoquista, ele nem vai ser tão gênio. Por quê? Porque o masoquista vai segurar ele para fazer um monte de outras coisas. Então, assim, você tem que entender qual que é o código, e o código é individual de cada um. O percentual é individual de cada um. Entende? Tá aí. Entendi. Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita agora que a gente já está se despedindo. De novo, reitero que é um prazer estar com vocês. Deixa brincar, imagina, quer aparecer. Olha essa daí. Essa, gente. Não, passou um furacão aqui. É um gato e derrubou a casinha dele. A sala estava limpa,
arrumada enquanto eu faço live, é o que acontece. Meu Deus! Passou um tsunami aí, né? Não passou... Tipo, o vento que passou aqui no Brasil, no sul, tá fichinha do que passou aí com essas duas crianças. Tem que brincar mesmo, tem energia pra brincar, tem que brincar, sair correndo e... Rachar o coco também, faz parte, tudo faz parte, Ai, gente. meu Deus, nem fale. Tudo faz parte para assustar os pais, faz parte para criar casca, faz parte de tudo. Então, assim, deixem as crianças serem crianças, não levem a culpa para vocês, nem culpem os seus pais pelas dores que vocês tiveram, porque isso foi o significado que vocês deram para aquela situação. Mas você ter essas dores fez você ser um ser humano incrível nas qualidades que você tem. O que você precisa entender você precisa acolher a sua criança interna para poder lidar com as melhores qualidades e características que você tem. Marcela, foi especial, parabéns. É uma pena a infância ser tão rápida, deixa eu aproveitar. Nada, Marcela, não é rápido não, tudo é bom. O dia de hoje é bom, a gente com 43 é bom, a outra lá com 30 e pouco é bom, tudo faz é legal, entendeu? É isso aí. A gente se poda muito, a gente precisa ser mais livre para poder ser o que a gente quer fazer. Eu acho que só passa rápido quando a gente não presta atenção, sabe? Eu acho que eu entendo a necessidade de cada um e tal, mas eu acho que se eu estivesse no ritmo que eu estava trabalhando quando eu ainda estava grávida do Gustavo, se eu continuasse depois deles nascidos, teria passado voando. Mas com eles em casa, 24 horas por dia e tal. Então foi muito especial essa infância do Gustavo. E está sendo a da Rafinha. Gente, as coisas têm que ser do jeito que elas são. Mas quando a gente é adulto, a gente tem a responsabilidade agora de entender as nossas fragilidades, entender quem a gente é de verdade para poder seguir a vida livre, leve, solta, feliz e dando risada e se divertindo no caminho. É isso aí. Então, gente, obrigada Obrigada, gente. Pelo carinho. Pega esse aí. aviãozinho aqui, ó, manda pra lá. Quem não me segue, vem me seguir. Quem não segue a Kari, vai lá e segue ela, porque ela também tem conteúdos maravilhosos e vai ter um conteúdo super especial saindo em breve, que eu tô ligada. Chegando. Então, assim, de verdade, foi um prazer. Dar um beijo nessa coisa maravilhosa chamada Gustavo. Dar um beijo na outra gata maravilhosa chamada Rafaela, que é uma princesa. E dar um beijo no Patrick e a gente se fala. E boa mudança para vocês hoje. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.